Quando o Bolsonaro foi na Casa Branca para visitar o Trump só quis falar de 5G. E falou, não permita que a empresa chinesa possa ser fornecedor de peças na hora de você construir o 5G. E o Bolsonaro disse, ok, tudo bem, pode deixar. Ele, na verdade, o Bolsonaro também, o Trump também perguntou se o Brasil apoiaria uma possível intervenção na Venezuela. Ele também disse que sim, mas acho que 3 horas depois o Mourão falou, olha, não. E aí os americanos se deram conta que tem facções diferentes. Mas, assim, o presidente não manda em tudo, né? Mas a questão tecnológica é hoje a questão mais quente eu diria, a questão tecnológica e do meio ambiente. São os 2 assuntos mais complexos que o Brasil enfrenta nesse momento. Então, o próximo presidente, porque eu não vejo como ele consegue consertar a imagem do país. Teria que ter uma transformação mágica, mas seria uma outra pessoa. Do mesmo jeito que o Biden agora está tentando dizer, olha, America's back. Só que, como a gente vê no Afeganistão, isso, enfim, já está assim... America's back, essa parte da América, entendi. Mas um próximo presidente, eu acho que teria que primeiro resolver essa questão tecnológica, decidir de que maneira vai resolver essa tensão entre os Estados Unidos e China em relação ao 5G e articular uma nova narrativa, uma nova história em relação ao meio ambiente. E aí sim concordo que dá para... Em alguns anos dá para consertar. Dá para recuperar. Eu acho que... bom. Você falou aí sobre o que o Bolsonaro e o Trump conversaram lá. Como é que funciona isso por exemplo, por que você sabe? Eles liberam a pauta após a conversa? Como é que funciona isso? Tem 2 caminhos, né? Primeiro tem tem uma publicação da pauta que foi discutida. Ou tem alguém de dentro que vaza. Que vaza isso. E que às vezes isso é vazado propositalmente. Claro. Então muita gente de dentro que, por exemplo, discorda de algo, diz, cara, aqui está rolando uma conversa estranha. Passa isso para algum jornalista para que o jornalista repercuta. E aí o governo às vezes tem que dizer, não é bem assim, etc. E às vezes, de fato, uma pessoa de dentro do governo consegue, por meio da imprensa, reverter alguma decisão. Então, geralmente legal, por meio desses... House of Cards, total. É um pouco isso. Mas é muito comum. Né? Eu acho que não, tem algumas partes um pouco fantasiosas ali mas assim, claramente... Empurrar alguém na frente do metrô? Por exemplo, eu acho que teve poucos presidentes americanos que fizeram matar com outras isso. Pessoas, né? Claro, óbvio. Mas eu acho que essa parte não. Mas fora, sim. Então tem isso. E isso aí, aliás, é uma outra questão importante. Os Estados Unidos libera, com alguns anos, às vezes décadas de atraso, todas as conversas, ligações entre presidentes. Então a gente pode hoje ler e ouvir, inclusive, os áudios de conversas entre Clinton e Tony Blair no Reino Unido, etc. Que da hora. E aí, muitas vezes, é muito interessante. Porque o Clinton falou pro Blair que ele tem vergonha de ser americano. Ele acha os europeus mais chiques, por exemplo. Ele falou isso assim. Em conversa assim, às vezes eles se dão bem. O FHC se deu muito bem com o Clinton também. Também porque eles, enfim, tinham interesses em comum. Assim. Parece mesmo naipe. Era um mundo... Bom, pelo menos quando eu vivendo aí na década de 90, era um mundo que era mais gostoso. Então, isso é um assunto, eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o Afeganistão. Você tinha nos anos 90 um período de muito otimismo, mas também eu acho que de uma situação que os Estados Unidos venceu a Guerra Fria. O Fukuyama publica aquele livro dizendo o fim da história chegou. Todos nós seremos democracias liberais. Aquele sistema veio para ficar. A globalização estava avançando, então havia níveis de pobreza em queda em muitos países ao redor do mundo. E a expectativa era que era isso mesmo. Não ia mudar mais. Né? Mas naquilo também havia o que a gente chama de ocidentalcentrismo enorme, porque no fundo o que se cria é que todo mundo ia ficar meio mais parecido com a gente. Que obviamente, do ponto de vista chinês, não fazia tanto sentido. Os Estados Unidos permitiu a entrada da China na OMC, na Organização Mundial de Comércio, achando que por meio da liberalização econômica eles iam democratizar a China. A China, que é um país
É uma civilização milenar que acha que os Estados Unidos têm uma história desse tamanho. Obviamente, enfim, E tem mesmo, né? Comparado à China. essa aposta não Cara, tem a vingou. muralha da China. Os caras fizeram a muralha da China. Pois é. Então, assim, Não tem a muralha dos Estados Unidos. você tinha aí... Nem o Trump conseguiu. Agora, aliás, agora tem enchente, por causa da mudança climática, a enchente está tirando o muro, assim, agora, Caralho. porque a água está passando embaixo. Por debaixo. É. Puta. Agora, então, eu acho que a gente tinha uma visão, em retrospectiva, todos nós um pouco simplista, de que a gente achava que, a partir de agora, as coisas iam ser mais tranquilos, processos de democratização. Na Europa Leste, você, de repente, tinha um monte de democracia. A Espanha estava se consolidando como democracia, o Portugal. Muitos países passando... O Brasil também, né? Os anos 90 foi uma época, em geral, positiva, né? De democracia se consolidando, que levou depois a uma consolidação econômica também. Teve um soluço ali bem no comecinho, mas depois... Isso. estabilizou. Não, mas faz parte da democracia. Tem impeachment, faz parte. Funcionou. As Forças Armadas não entraram para dizer vamos resolver Sim. essa bagunça aqui. Então, se consolidou.